Proposta da palestra era a caridade e a atualidade, porque eu tenho a sensação que todos vocês já devem ter percebido que as coisas vão mudando devagarzinho, né? Vão mudando e a gente precisa mais ou menos acompanhar as coisas que vão mudando, obviamente, né? Então, nós propomos esse tema, até podemos trocar um pouco de ideias a respeito, porque nós, como AME, que estamos vivendo desde 88, já percebemos muitas mudanças. Vamos começar com algumas para que a gente possa começar a entender por que nós estamos pensando na atualidade. Nós temos uma comunidade em Carapicuíba, na qual a gente faz um trabalho com mães e crianças. As mães às segundas-feiras e as crianças aos sábados, além do evangelho às quartas-feiras à noite. E aí, um determinado dia, uns 10 anos atrás, a gente ia ingressar lá na comunidade no sábado à tarde. Primeira vez que a gente chegou de sábado à tarde. A gente quase não conseguia passar de tanto carro que tinha, de tantas pessoas que tinham. Cada casa, cada porta tinha uma mesinha, em cima da mesinha tinha umas 3 ou 4 cervejas, e estavam todos lá, carros e cervejas. E aí comecei a pensar a esse respeito, eu coloquei os dois aqui para brigar, o meu orgulho com a minha humildade, os dois começaram a brigar, ficaram uma semana brigando. E nós chegamos à seguinte conclusão. A gente oferecia leite em pó como doação. Mas depois que nós vimos esse pessoal aos sábados com todas essas possibilidades, nós resolvemos fazer uma venda de subsídio. O que significa isso? A gente paga hoje 14, 15 reais um pacote de leite de 400 gramas, mais ou menos. E a gente vende para eles a 5 reais. Então, esse foi talvez um dos primeiros passos que nós demos para essa tal atualidade. Por que nós pensamos nisso? Porque quando você oferece em doação, todo mundo quer pegar o pacote de leite. Mas quando você vende a 1/3 do valor ou menos, aí só compra efetivamente quem realmente precisa. Mas aí vem a segunda pergunta, escuta, e de onde que elas arrumam dinheiro? E aí vem a terceira resposta. Nós fizemos uma pesquisa antes. O meu orgulho, brigando com a minha humildade, nos fez fazer um levantamento muito pormenorizado da vida financeira de cada uma das famílias nossas assistidas. E aí nós perguntamos como quem não quer nada, dos benefícios sociais, como que ganhava algum dinheiro, o que eles faziam, como é que eles fechavam o mês, o que eles compravam por mês, as coisas que eram mais caras. Fizemos uma pesquisa mais profunda a esse respeito. E aí, o que aconteceu? A gente descobriu que todos eles, 99% deles, tinham recursos amoedados, tinham valores. Até porque eu descobri também que não tem ninguém que doa gasolina e nem ninguém que doa cerveja, essas coisas, né? Por isso, nós tomamos essa iniciativa inicial. Por que eu comecei falando sobre isso? Porque a gente tem ainda aquela ideia de que nós temos que atender ao necessitado, ao assistido, não necessariamente ao necessitado, sempre de uma forma graciosa, a gente não pode ter movimentação de recursos, essas coisas, não é? E aí eu fui devagarzinho descobrindo que o nosso futuro é um futuro para subsídios. Por que a gente fala isso? Porque na nossa cidade de São Paulo, ela é uma cidade extremamente favorável para a prática do bem e da caridade. Nós temos na cidade de São Paulo muitos trabalhos sociais, muitos. Tanto é que aqui em São Paulo, quem se mexer um pouquinho não passa fome, não passa frio, não tem problema dessa natureza, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos fazer uma pausa para perguntas, dona Carmen, ou continuo? Pode continuar, porque se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha. E aí você responde, pode ficar tranquilo. Muito bem. Só queria te apresentar, se você me permitir, dá licença só 2 minutinhos, a Mônica Ferreira, ela ajuda bastante a gente também nesse trabalho, principalmente na primeira quarta-feira do mês, né? Aí eu queria apresentar vocês para ela saber realmente quem é o Sérgio Tadeu Diniz, que ela também colabora com a gente. Muito bem. Muito obrigada.
Bom, a gente deu um introito sobre esse trabalho, que nós estamos fazendo um trabalho de subsídio. A princípio tem aí algumas dificuldades, as pessoas às vezes têm uma dificuldade ou outra para entender, né? Mas o que eu gostaria de dizer é justamente isso. Nós precisamos estar bastante atentos porque as coisas vão mudando. É claro que nós atendemos a mães que necessitam do leite e não têm recursos. Muitas vezes aparecem algumas senhoras pela primeira vez lá na comunidade, estão mudando agora, vêm do interior, muitas vieram lá da Venezuela. Então existem as exceções. Mas para a maioria a gente faz o trabalho de subsídio, que tem dado bastante certo. É um valor, não é um valor que a gente entra e que pode comprar novo saco, quer dizer, a gente tem que vender 3 ou 4 sacos para poder comprar um. Então, de uma certa forma, isso também é bastante custoso, porque as pessoas sabem que o custo de um pacote de leite é muito elevado. Bom, nós começamos com isso. A senhora falou do trabalho da quarta-feira, eu vou voltar e vou falar um pouquinho sobre o trabalho da rua, que o Cantinho nos ajuda uma vez por mês. Nós temos 3 trabalhos por semana, quarta, sexta e sábado, e atendemos 150, 180, às vezes 200 pessoas lá na Praça da República, com o café da manhã. Esse trabalho é um trabalho totalmente gratuito, e nós estamos lá com um sentido de aproximarmos do assistido. O assistido vai entrar na nossa atmosfera, que nós começamos com uma prece e envolvemos eles numa prece. Então eles entram na nossa atmosfera e eu tenho certeza ali que o trabalho que os benfeitores fazem, porque o nosso trabalho é um trabalho muito simples, muito simples. Um copinho de café com leite, um pedacinho de pão, muitas vezes a gente vai entendendo que isso é uma coisa muito singela, que eles conseguem em qualquer lugar isso aí. Mas eles fazem muita questão de fazer parte ali do nosso trabalho. Mas tem uma razão para isso acontecer. Mas vamos conversar com o senhor Josimar, vamos ver qual que é a dúvida. Ele que abriu, levantou a mão aí. Pode perguntar, senhor Josimar. Onde que ele está? Ah, está aqui. Precisa desligar. Ligar o microfone. Desculpe, foi um acidente. Eu trabalhei muito tempo, atuei, né, no trabalho voluntário como conselheiro municipal da pessoa com deficiência. E visitávamos, né, regiões, reuniões eram feitas para Tucuíba, a vizinha dela que é rica, né? Que é a... Mas ela é um nível superior em qualidade de vida, né? Uma secretaria instalada ampla, acessível, nossa, espetacular. Então, essa Bíblia realmente é uma região de alta vulnerabilidade social. Mas essa situação de constatar que pessoas desviavam, né, o seu foco, né, de ajuda, até diria que abusavam. Porque você está dando, eles estão utilizando o recurso que compraria aquele leite, daqueles em bebida, realmente essa medida que você fez não está errada, né? É errado está porque acho errado porque devia ser grátis, mas não. E toda prefeitura tem que seguir. E não é esmola, não é isso? Você tem que participar, como você falou, vendendo a R$5 e tendo uma participação de cada 3 pessoas compram 1 litro de leite. Não é isso? Uhum. Então, obrigado. Desculpe, gente, vou mudar. Muito bem. Percebi que o senhor não fez uma pergunta, só fez uma colocação, né? Mas vamos seguir em frente. Eu só coloquei, porque eu vi que realmente não era pergunta, foi um toque voluntário, tá bom? Certo. Eu coloquei depois e a mãozinha apareceu. E prometi para falar do trabalho voluntário também com o Conselho Estadual, a gente volta para o Sul de Deficiência. E tá bom. Muito bom. Bom, então esse é o ponto, mas o ponto da modernidade é que nós também devemos trabalhar no segundo caminho, que é o caminho da possibilidade de empregá-los em alguma coisa ou de eles desenvolverem algum tipo de empreendimento.
Então, nós temos mais dois caminhos, além desse trabalho de subsídio. A gente tem um grupo de WhatsApp que se chama AME Empregos, onde eles se cadastram e a gente fornece a eles todas as semanas 5, 6, às vezes até 10 possibilidades de trabalho, do nível deles, para o nível deles, para a região deles, né? Então esse também é um trabalho de modernidade, porque nós precisamos ajudá-los a pensar de que eles não podem continuar ou ficar a vida inteira dependendo da ajuda social, seja de quem seja, não é? Eles precisam partir para a dignidade. Então esse é um primeiro passo que nós temos. É um passo que nós temos para que eles possam também encontrar uma colocação. E a outra colocação, porque nós temos também mães que não podem trabalhar, não é? Tem filhos, 3, 4, 5 filhos. E para essas mães a gente pensa no empreendimento. Então, de mês em mês, a cada 2 meses, a gente faz um trabalho de subsídio também para a fabricação de brigadeiros. Então, essa fabricação é feita, elas vendem o brigadeiro, não é? E a ideia é que elas continuem, depois dessa primeira e segunda remessa, a vender os brigadeiros. Elas já perceberam que é uma coisa muito popular, que sai muito, então algumas mães já começam a empreender um pouquinho na produção de brigadeiros autônomas, né? Então esse é o segundo passo que a gente pensa, que nós não podemos ficar o tempo inteiro com a pessoa, e devemos procurar ajudá-la a encontrar uma forma de ter uma autossobrevivência, não depender de recursos, de outros recursos. Nós temos um grande problema com os benefícios sociais. Eu não sei se ainda continua assim, mas as pessoas têm grandes dificuldades de sair do benefício social. Porque se você arrumar um emprego registrado, alguma coisa, você perde o direito do benefício social. E isso é um grande problema, porque a pessoa fica escravizada com esse benefício social. Isso é um grande problema, não é? E é certo que as pessoas precisam de ajuda, isso não tem a menor dúvida, mas é certo que a gente também precisa de um jeito de bater as próprias asas, de fortalecer e bater as próprias asas. Então nós temos mais 2 coisas novas, que é o AME Emprego, onde as pessoas se cadastram, a gente manda o link, ela se cadastra, e todas as semanas tem lá endereço, forma de se localizar, onde localizar esses empregos, e é um indicador de empregos. E a gente tem também o trabalho de empreendimento. A princípio a gente tem brigadeiros, mas o futuro é para a gente fazer salgadinho ou outras coisas. A gente também fez pesquisa com as mães, que tipo de eletrodoméstico elas têm. Então, a maioria tem fogão, mas não tem forno, a maioria tem geladeira, mas não funciona alguma coisa da geladeira, sempre aquelas coisas estragadinhas, né? Coisas que têm dificuldades, às vezes, para administrar uma casa, por assim dizer. Nós descobrimos também, porque às vezes a gente faz o trabalho sem conhecer efetivamente a pessoa. Isso é uma coisa importante, a gente conhecer para quem que nós estamos trabalhando. E aí nós descobrimos, por exemplo, que algumas delas não fazem muita questão de feijão, lentilha, essas coisas, por causa da dureza, né? Além de gastar muito gás, de ter que usar ou uma panela de pressão, alguma coisa assim, às vezes ela tem 1 ou 2 boquinhas só do fogão que funcionam. Isso também é uma coisa que as pessoas também raramente procuram, né? Mas então esse é o segundo e o terceiro passo. Vamos parar um minutinho para o senhor Josemar e a dona Silvia perguntarem alguma coisa. Pode ir, dona Silvia. Boa noite. Na verdade, assim, só um comentário mesmo. Parabéns, em primeiro lugar, pela ação de vocês do AME, né? Eu não conhecia, achei bem interessante, porque, na verdade, assim, vocês não dão simplesmente o peixe, vocês ensinam a pescar, né? Então, vocês estão capacitando as pessoas, estão dando uma consciência da necessidade de se ter o trabalho, de se ter o laboro, não ficar na dependência de um vínculo com um projeto social, tipo Bolsa Família e etc, etc. Você capacita e com isso você está despertando nas pessoas a vontade de empreender, né? E com isso você também acaba criando nas pessoas uma vontade de um crescimento próprio, através das suas próprias ferramentas. Então, é muito bacana isso, muito parabéns para vocês, viu?
Pode falar, seu Josimar. Acho que ele apertou sem querer. Apertou sem querer. Tá certo. Ele não tinha baixado ainda. Ah, pode ser também. Tá. Pode ser. Bom, então nós temos mais dois elementos aí. E o Subsídio. microfone? Nós temos mais dois elementos. Subsídio, nós temos encaminhamento de emprego e nós temos agora um pequeno gesto de empreendimento. Isso só falando assim a nível de Carapicuíba, porque nós temos outros trabalhos também, não é? Vou encerrar Carapicuíba, depois a gente pode falar de outros se tiver tempo. Então a nossa ideia máxima basicamente é essa. A gente tem também lá um grupo de estudos da doutrina, que é de quarta-feira, uma vez por mês, e a gente reúne lá algumas mães, não muitas, sempre muito poucas, não é? Mas que estamos trabalhando também com a doutrina espírita para aquelas que têm mais afinidade. Isso também é uma coisa interessante. Agora, o trabalho do Evangelho não tem nada, absolutamente nenhuma associação com o trabalho social. E já nos primeiros dias a gente já deixa bem claro, olha, não adianta essa aqui, você frequentando ou não frequentando aqui é a mesma coisa, você não vai ter privilégio nenhum social aqui. Então aqui é simplesmente para quem quer conhecer a doutrina. Não é uma tarefa fácil, obviamente, né? Porque as pessoas normalmente olham, querem saber de uma contrapartida, mas no Evangelho a gente não dá nenhuma contrapartida. Esse é um outro ponto. Bom, vamos falar das crianças também. As crianças também, olha, na verdade, no fundo, está ficando difícil de a pessoa ser um assistido da AME, viu? Está ficando cada vez mais difícil. Eu vou mostrar para vocês agora por quê. Porque nós temos as crianças, nós temos lá um grupo de escola, né? Nós fazemos um reforcinho de matemática, um pouquinho de português e um pouquinho do Evangelho. São 3 coisas, não é? Só que é o seguinte, todos os anos a gente oferece para eles uma... Como é que eu posso dizer? Uma sacolinha de Natal. É uma coisa tradicional do nosso trabalho espírita, não é? Só que a nossa sacolinha só é oferecida se a criança frequentar pelo menos 25 reuniões durante o ano, que é metade do ano. Então, a criança que não frequenta 25 reuniões não ganha a sacolinha do final do ano. Aí vocês vão perguntar assim, mas coitadinhas, mas elas precisam, mas e a mãe que não ajuda, mas elas são pequenas, elas não entendem muito bem, tanto é que nós temos lá 70, 80, 90 crianças que frequentam a escolinha com perseverança, e isso vai criando nelas um gosto pela matemática, pelo Evangelho, pelo português. Então, é um trabalho que também não é uma coisa que a pessoa recebe de uma forma assim aleatória, não é? Para ela ganhar essa sacolinha, ela tem que ter 25 presenças. Assim, é metade do ano, não é todo o ano inteiro, mas é metade. Alguns têm 35, 40 presenças, mas a maioria tem que ter, todos têm que ter no mínimo 25 presenças para receber a sacolinha. Então, esse trabalho está indo muito bem, porque as crianças se sentem homenageadas e premiadas pelo ano de atividade que elas tiveram lá com a gente. Além de estar lá aprendendo um pouquinho de matemática, um pouquinho de português e um pouquinho de Jesus, elas ganham no final do ano a sacolinha como um prêmio por ter participado por isso. Então, a gente não entrega a sacolinha aleatória. Eu acho que isso também faz parte da modernidade. Eu estou falando tudo isso porque nós estamos há muitos anos nessa comunidade e também a gente vai devagarzinho ajustando o trabalho. Isso não é uma coisa que a gente fez desde o começo, isso vai devagarzinho chegando nesse ponto, né? Então é uma coisa interessante porque a gente tem que ir sentindo o nosso público. E quando você vai sentindo, vai se aprofundando, vai conhecendo, vai se inteirando, você vai arrumando formas de servir cada vez melhor. Na minha opinião, essa é a bandeira do Evangelho, ou seja, servirmos cada vez melhores. Então é assim, estamos na rua, pede uma moeda, a gente não pode fazer outra coisa, ou dá a moeda não dá nada, então dá a moeda. Mas se a gente pode dar a moeda, dar uma palavrinha, trocar uma ideia, conversar alguma coisa, encaminhar para alguma coisa, vai ficando cada vez melhor, não é mesmo? Então a ideia é a gente continuar aprimorando os trabalhos sociais, de forma que eles possam estar
em condições cada vez mais favoráveis. A gente tem um problema grave agora, não é? De uns anos para cá, que é a tal da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS. Então, o LOAS é assim, as pessoas, eles falam para a pessoa ir buscar recurso na prefeitura, só que a pessoa cai nessa armadilha, porque uma vez que a prefeitura fornece qualquer tipo de assistência, a gente já não pode mais falar do evangelho, não pode mais falar do espiritismo, não pode falar mais nada, absolutamente mais nada, porque nós estamos usando recursos públicos e essa lei orgânica não permite que isso aconteça. Então isso também é uma armadilha, mas graças a Deus a gente até hoje nunca precisou do poder público para isso, tá certo? Bom, paramos um pouquinho, mais alguém? Podemos continuar ou vocês estão ficando com muito sono? Como que é? A dona Carmen está com o olho fechado ou está com o olho aberto? Não, eu tô com o olho bem aberto. Tá bom. E é só depois da palestra. Bom, agora vamos fechar Carapicuíba e vamos agora para a Baixada do Glicério. A Baixada do Glicério é um pouquinho diferente o trabalho. Bom, a gente tem recebido muitos estrangeiros, viu? A Baixada do Glicério, na época da pandemia, recebemos 12, 14, 10. Agora nós estamos com 60, para vocês terem uma ideia. Muito bem. Com esses 60, a gente tem um trabalho diferente. Olha, uma vez por mês, lá em Carapicuíba, a gente não faz bazar de roupa. Sabem por quê? Porque eles ganham roupa demais. Então a gente descobriu que não adianta levar a roupa para Carapicuíba, que a gente só vai passar nervoso. A gente também passa nervoso, viu? Caridade também, né? Bom, deve ter alguém aqui que deve saber desses nervosos aí, né? De receber coisa suja, coisa embaraçada, coisa complicada. A crime nem sabe o que é isso. Mas não é esse tipo de nervoso. Nervoso é que... Vou dar um exemplo. Teve um incêndio lá uma vez e queimou uns 6 ou 7 barracos. E aí aquelas famílias todas necessitadas, aquela confusão... Aí nós levamos uma caminhonete de roupa lá, entregamos na quarta ou quinta-feira. Quando a gente foi segunda-feira fazer o trabalho, as roupas, nós passamos assim do lado de um quartinho, de uma casinha lá, de um barraquinho, que estavam todas as roupas acumuladas lá, todas pisoteadas de barro, de tudo quanto é coisa. Meu Deus do céu, mas aquilo me cortou tanto o coração, mas tanto. Bom, a gente também conhece o movimento da comunidade, não é? Então... a gente sabe as coisas que eles recebem, a gente sabe dessas coisas todas, enfim. Por isso que a gente não tem roupas lá. Mas agora estamos lá no Glicério. No Glicério, a gente tem um bazar mensal, primeira segunda-feira do mês, às 19, às 20 horas, lá na Baixada do Glicério, a gente tem o nosso bazar. E como é que funciona esse bazar? Tem que comprar um ingresso para entrar. E falar, meu Deus do céu, o Sérgio tá louco da cabeça. Agora ele pirou de vez mesmo, né? Então, esse ingresso custa R$5. Normalmente é R$5. E a pessoa pode escolher de 10 a 20 peças de roupa. Para algumas pessoas, dependendo do dia, se nós temos bastante coisa, é 20 peças. Se temos pouca coisa, é 10 peças por pessoa. Aí elas escolhem roupas, sapatos, tudo que nós temos lá, a gente põe lá e eles pegam lá com muito gosto e escolhem e pagam o ingresso. Aí depois que elas pagam o ingresso, pegam as roupas, aí elas passam na alimentação, que a gente dá lá as coisas fracionadas, a gente não dá nada fechado, assim tipo 1 quilo de arroz, não, é uma concha de arroz, uma concha de feijão, porque a gente também tem a experiência de que as pessoas que dão cestas básicas fechadinhas para as pessoas é um problema. Não digo para todas, mas a gente teve experiência de que os bares agradecem quando a gente dá cesta fechada, porque eles vendem por 10, 15, 20 reais uma cesta, muitas vezes nesses bares aí que tem nas periferias. Bom, a gente dá fechado, dá em conchas, e aí eles ganham um brinde para quando vão embora. Sabe qual é o brinde? Ou uma almofadinha de café de 500 gramas, ou uma lata de óleo, uma garrafa de óleo. Aí eu pergunto para vocês, quanto que eles pagaram na roupa? Nada, né? Então, mas isso serviu por quê? Antigamente a gente levava roupa, eles pegavam de braçadas as roupas. Depois você andava pelos caminhos lá e estava tudo jogado, ia escolhendo no meio do caminho, isso eu quero, isso eu não quero. Agora eles entram com dignidade, escolhem o que eles querem direitinho,
pegam as coisas e ainda pegam um brinde. Às vezes é um café, às vezes é um óleo, às vezes é um miojo, 2 miojos, outras coisas. Que é para minimizar o custo do ingresso. Então, no fundo, as roupas saem de graça, porque a gente sempre dá um brinde. Essa é uma terceira coisa que a gente faz com a atualidade, lá no Glicério, tá certo? Então, e no Glicério também nós temos as sacolinhas, mas as sacolinhas do Glicério, como nós não temos a escola, a gente só oferece para as mães que têm participação durante o ano, de 25 participações durante o ano no nosso trabalho. E a vovó só pode apresentar um neto. Se a mãezinha tem 4, 5, 6 filhos, não tem problema, ela participa do trabalho, ela recebe para os 6 filhinhos. Mas a vovó que não leva o netinho, só pode indicar um neto. Então esse também é uma experiência que nós tivemos lá na Baixada do Glicério. Na Baixada do Glicério nós temos uma aulinha para adultos, que é um pouquinho de conhecimentos gerais de português, matemática, geografia, conhecimentos gerais, que é dado por um amigo nosso. Tem lá umas 10 mães que ficam lá por 1 hora e meia ouvindo ele falar sobre conhecimentos gerais. E no Glicério, basicamente, esse é o trabalho que a gente faz de segunda-feira à noite, tá certo? Bom, outra coisa, a gente tem uma outra festividade, mas a gente diminuiu bastante as nossas festas, porque tem muitas festas que acontecem, alguns grupos surgem só para fazer festas durante o ano aí para os assistidos, então a gente não se sente muito à vontade para fazer lá uma festa das mães, das crianças, do Natal, a gente não faz essas festas lá. Mas em épocas sazonais a gente pensa sempre um presentinho diferente para as mães, um presentinho na época das crianças, um presentinho assim diferente, né? Por exemplo, um saquinho bem caracterizado na época da festa junina, um saquinho caracterizado no Dia das Mães, e a gente faz assim, nós eliminamos as nossas festas também. Tá bom? Então esse é o segundo trabalho. Tudo bem? Seguimos em frente? Ninguém quer falar nada? Tenho a impressão que eu estou falando sozinho, meu Deus do céu. Sozinho com a multidão. Muito bem. Bom, vamos falar então do trabalho de piedade também, para falar das modernidades de piedade. Piedade tem o trabalho que é um trabalho feito com as pessoas que trabalham em sítio, roça. São pessoas muito simples, muito humildes, e a gente tem lá com eles um bazar que é feito a cada 60 dias. Eles adoram o bazar porque custa muito barato uma peça de roupa. Lá eles têm muita carência de roupa, estragam muita roupa trabalhando na roça, e eles adoram esse bazar. Então lá, a cada 60 dias, às vezes um pouco mais, um pouco menos, a gente faz esse bazar. E 3 vezes por ano a gente faz uma festa. A festa das crianças, a festa das mães e o Natal. Na festa das mães, reúne lá 60, 70 mães, a gente conversa com elas, faz lá um lanchinho, faz uma prece e dá um presentinho. No das crianças também, ficamos lá, levamos bastante presentes, brinquedos, as crianças fazem brincadeira, a gente faz brincadeira e lá toma um lanchinho, um bolo, refrigerante e também fazemos essa festa. E no Natal também é a mesma coisa, sempre com uma ótica espírita, com alguma mensagem espírita por trás, bem de leve, né? Porque no interior os nossos irmãos têm uma ligação muito forte com o protestantismo, com o catolicismo, então a gente não se impõe como espírito, né? Espírita que nós somos. Então esse é o trabalho que é feito lá em Piedade. Outra coisa que é importante, deixa eu lembrar que tem uma outra coisa, as campanhas, vamos falar das campanhas? Não, vamos falar dos moradores de rua, melhor, né? Primeiro os moradores de rua, né? Né, dona Carmen? Que aí o Dona Carmen tem como é que é? A parte que toca a Dona Carmen. Então, 3 vezes por semana, quarta, sexta e sábado, 7h30 da manhã, o café da manhã, eles entram na nossa órbita de prece, de evangelho. A gente entrega, não raras vezes, mensagens espíritas, eles recebem, é organizado por senha. A gente faz muita força para manter a senha em ordem, direitinho, que eles pegam de acordo com a senha, é bem organizado. E a gente só tem de resíduo os copinhos que a gente recolhe, a maioria a gente mesmo recolhe, para aqueles que ainda jogam no chão, que não são muitos, mas 20% deles, uns 30, 40 copinhos, a gente sempre recolhe da praça, para manter a praça sempre limpinha. E aí, um café da manhã, um café com leite, chocolate ou café puro.
a gente dá um pãozinho com mortadela, ou com margarina, ou com doce de leite, o que tiver aí, a gente oferece com pãozinho. E eles gostam muito. A gente também tem um trabalho de entrega de roupas, que tem um amigo que faz isso. Nós também damos livros espíritas que eles adoram. Encaminhamos para empregos, colocamos eles no grupo, alguns deles que podem. Encaminhamos para emprego. Nós também encaminhamos para assistência espiritual. Encaminhamos também para combate de vício. Nós temos lá algumas entidades parceiras que ajudam essas pessoas que querem sair do vício. Então a gente encaminha isso. Tem um caso de tratamento, tem uma entidade que é feita fora de São Paulo, que aceita um morador por tratamento, né? A cada 3, 4 meses a gente tem uma vaga para esse tratamento. Então nós fazemos esse trabalho de formiguinha lá 3 vezes por semana. Eu sinto que eles gostam muito, criam uma certa amizade com a gente, tem uma certa liberdade. A gente faz aquele trabalho que Jesus ensinou, que não quer saber se a pessoa cometeu crime, se não cometeu, se brigou em casa, se não brigou, se está pedido pela justiça, se não está, se usa droga, se não usa, a gente não pergunta nada disso. É conversa elevada, edificante, e a gente fica lá com eles por uns 40 minutos, mais ou menos, cada dia desses 3, para conversar, exatamente para conversar um pouquinho, não só servir o café, mas o quanto possível orientar. De vez em quando o Sérgio tem lá umas recaídas, né? O Sérgio começa, a época do Dia das Mães, ele começa a falar para todo mundo em voz bem alta, meio gritando, dizendo assim: volta para casa, meu filho, sua mãe está com saudade de você. E vou gritando assim na fila para todo mundo ser obrigado a ouvir, porque muitos deles estão na rua porque brigaram em família, brigou com a mãe, brigou com a esposa, brigou com não sei quem. Mas tem uma pessoa que ama, que está preocupada com eles. É isso que a gente tenta demovê-los. Outro dia, de vez em quando, também dá uma certa síncrome no Sérgio, e o Sérgio sai gritando na fila: não, 3 trilhões de neurônios, vocês não querem ler nada edificante, só querem ficar aí sem fazer nada, esses neurônios são todos preguiçosos, vagabundos. Aí sai gritando, aí eles pegam as mensagens. Outro dia, o Sérgio também tem lá uma espécie de recaída, ele sai gritando: por que você não está trabalhando, meu filho? Olha aí o pote da prefeitura, olha agora a época da campanha política, vai trabalhar para a política, ganhar algum dinheiro, sai dessa vida infeliz. Aí sai gritando, todo mundo tem que ouvir, mas isso é porque a gente já tem uma amizade, né? Eu trabalho com eles desde 88, então tem alguns que estão há alguns anos com a gente, já sabem o nosso jeito, tá certo? Não recomendo ninguém fazer isso, viu? Isso é uma coisa que tem que ter muita intimidade com eles. Bom, é um jeito simpático de ser, né, do Sérgio. Então, basicamente, esses daí, deixa eu ver o que a gente pode falar um pouquinho sobre as nossas campanhas. A gente pode falar sobre um trabalho, que é o trabalho de atacado da AME. A AME tem um trabalho de atacado. Qual que é o trabalho de atacado da AME? A gente fornece alimentos e tudo que é preciso para outras entidades. Então, por exemplo, a gente oferece alimentos para asilo, para outras casas fazerem comida, fazerem jantar, fazerem lá as marmitas de janta lá para os moradores. A gente tem um grupo aí de pelo menos umas 10 ou 15 entidades que recebem as nossas coisas para ajudá-los no trabalho. Então a gente tem o trabalho de atacado também. A gente pega uma vez a cada 15 dias alguns legumes ali na região do Ceasa, e esses legumes a AME dá algumas para as mães e outras a gente dá para esses lugares que fazem essas comidas, essas marmitex, a gente oferece e entrega para eles. Quando a gente tem excesso de pão, a gente também entrega os excessos de pão, todos os excessos. Outro dia a gente ganhou 3.000 quilos de sal. O que dá para fazer com sal? Alguém pode me ajudar a saber? Olha, e aí a gente deu sal por muito tempo. Jesus amado, misericórdia. E então a gente ganha muita coisa, mas também oferece muita coisa. A vantagem é que a gente não tem sede, não é que nem uns e outros aí que faz sede na própria casa, e aí a gente não tem sede e não tem onde guardar as coisas. Então é porta-mala de carro, é quartinho da casa, é algum lugar, mas tem que sair rápido. Porque aqui o sistema aqui é bruto. Se não sair rápido aqui, a gente não dorme na cama, vai dormir no sofá ou lá no carro. Então tem que tirar as coisas urgente. Entrou, tem que sair. E é assim.
E é assim, ou então, tá falando aqui, ó, ou então compra uma casa maior, mas como é que compra uma casa maior se o cara só trabalha com essas coisas? O salário não dá, né? A gente não ganha muito, né, dona Carmen? Quanto que a senhora ganha? Tá ganhando mais do que eu, não? Muito mais? Nossa! Ixi! Eu ouvi falar que a senhora comprou aí um estúdio aí na região nobre de São Paulo, tá morando aí no estúdio. Vamos falar de outra coisa? Como é que a gente consegue os recursos? Querem saber disso? Interessa isso ou não? Opa, vamos. A gente tem Gente, ó, um bazar papel virtual. e caneta na mão, ó, papel e caneta. Ele veio falar de bazar. Bazar virtual, é pelo WhatsApp. Quem é que compra no nosso bazar? As nossas assistidas. Então, às vezes você tem lá um fogão por R$ 30, às vezes você tem lá um ventilador por 20, você tem coisa de panela, de prato, vaso, R$ 2. E a gente vai fazendo um dinheirinho com isso. Tem que pagar antecipado por Pix e a entrega no dia do trabalho, que é na segunda-feira, de manhã em Carapicuíba e à noite em Piedade. Então esse bazar é um bazar virtual que a gente tem dado muito bem, muito certo. A gente põe as fotinhos na quinta-feira, as mulheres escolhem, compram, né? Através de um coraçãozinho que elas marcam lá as fotinhos. Aí elas pagam por Pix e recebem na segunda-feira. É pagamento antecipado. Nós temos uma japonesa também aqui, não chama Akemi não, ela chama Akiko. É quase. A Kiko, ela é do financeiro, mas ela é brava pra burro. Aí ela fala, mas esse povo não paga, tá tudo devendo. Aí eu criei esse sistema, que é um sistema de pagamento antecipado. Então, se não pagar, não tem problema nenhum, não recebe, né? Apesar de que tem hora que eu fico agradecendo muito a Deus de entregar um negócio que eu não posso mais ficar com ele em casa. E ela fala, mas ela não pagou? Eu falo, deixa, vamos entregar porque eu não posso mais ficar com isso. Pode pôr na sala, pode pôr ventilador, aspirador. A senhora não imagina como que circula as coisas por aqui. Essa é uma das formas de receita. A outra forma, nós temos os nossos associados, que de vez em quando mandam um dinheirinho pra gente, né? E a gente consegue algum dinheiro assim. Pessoas que gostam do trabalho e não querem participar, mas querem dar uma ajudinha financeira. A gente tem padaria que nos fornece pão, a gente tem uma cesta nobre que nos dá os alimentos que sobram ou que estão prestes a vencer, assim, no ano de 2023, 2022, assim, quando está prestes a vencer, eles dão pra gente. A gente seleciona, arruma, limpa, tira bichinho, faz tudo que precisa e aí faz as entregas não só pelo varejo, mas também pelo atacado. E a gente tem os bazares de Piedade, que torna a Piedade quase autossuficiente. Então aqui a gente não faz muita questão de lidar muito com o dinheiro. O negócio aqui é material. Então a dona Carmen dá pra gente uma vez por mês um dia de trabalho da rua, né? Ela dá pra gente 100 pães com mortadela, tudo direitinho, dá até sobremesa, bolo e outras coisas. E porque a gente não faz questão de movimentar dinheiro. Quando movimenta dinheiro, todo mundo quer tomar conta, né? Então quando você não movimenta dinheiro, ninguém quer saber, todo mundo sai fora. E é assim que é bom, né? O negócio é trabalhar sem essa ideia de querer ficar com recurso, administrar recursos. A gente não tem sede, a sede formal da AME, a AME tem um CNPJ, mas é aqui na minha casa e não tem sede a AME, não tem telefone, não tem aluguel, não tem conta de água, de luz, não paga carro, não faz manutenção de carro, não tem nada disso. Todo o trabalho é revertido 98% para o trabalho social. É claro que 2% fica para o banco, fica para o Pix, para essas coisas que de vez em quando a gente tem que pagar e pagar taxas, né? Então é isso, o resto vai tudo para o trabalho social. Bom, vamos falar um pouquinho do trabalho espiritual da AME, né, dona Carmen? Tá bom assim? Querem fazer alguma pergunta? Não conheço não, seu Josimar. CIDAP não conheço não. Pode falar, dona Silvia. Se a gente tiver coisas para doar, então, no caso, a gente pode deixar com a dona Carmen lá no cantinho. Eu prefiro que você doe para ela, porque depois eu pego só a nata. A dona Kim dá para mim só a nata da doação. Belezinha, hein? Eu prefiro. Qualquer tipo de doação que a gente queira fazer, a gente pode repassar para o pessoal
pessoal do cantinho e eles passam para você. Ah, tá. A dona Carmen me dá muita coisa, alimento. Às vezes eu olho lá, fico de olho nas coisas, ela fala, você quer, leva. Aí fico só olhando. De vez em quando ela não deixa nem eu entrar na casa dela, mas quando ela deixa, eu fico de olho lá, pedindo as coisas para ela, ela vai me dando, me liberando lá. Biscoito, água, cesta básica, tudo que ela tem lá, ela dá para mim. Tá bom, muito obrigada. Tá bom. Então, vamos falar da parte espiritual, que nós temos o desdobramento da parte espiritual. Eu falei que tem aquele trabalho lá em Carapicuíba, que é o trabalho do Evangelho, de quarta-feira, mas a AME faz um patrocínio, a gente tem um grupo de pessoas que fazem visitas aos nossos irmãos encarcerados, tanto os menores de idade como os maiores de idade. Então, a gente faz esse trabalho espiritual, que é um trabalho de visita fraterna com doutrina espírita. E lá a gente leva livros espíritas para essas pessoas que estão presas. Tanto os jovenzinhos como os adultos, na maior parte as mulheres. A gente tem um trabalho de farmácia, a AME tem uma farmácia que ganha medicamentos dos representantes das indústrias. Então, nós temos uma farmácia em companhia do Grupo Maria Dolores, da Moca. Então, tem lá um mini galpão com dezenas e centenas de suplemento alimentar, remédios controlados, tudo quanto é coisa. Inclusive, muitos de vocês precisaram de uma receita, é só encaminhar que a gente pode ver se tem lá, que tem muita coisa. Tem remédios muito bons, tudo em cima, direitinho, arrumadinho, dentro das caixas, das validades, tudo certinho. Aí a gente oferece também esses suprimentos, que é vitamina B12, D, K, magnésio, cúrcuma, ginkgo biloba, essas coisas a gente oferece também para as nossas assistidas, e a gente faz um lote grande a cada 15 dias, que a gente tem levado lá na penitenciária feminina, porque eles são muito, muito, muito carentes de remédios. E é assim, eu tenho a impressão que os espíritos querem muito que essas pessoas que cometeram infrações criminais fiquem bastante tempo encarnadas, que é para ver se elas conseguem corrigir as coisas ainda nessa encarnação. Então a gente tem que ajudá-las a se manterem encarnadas, por isso que a gente leva os remédios. Mas a gente leva também os livros, faz um despertamento com livros, com palestra, com evangelho, com prece. É um trabalho muito bom também lá. Muito bem. Mais alguma coisa? Chega dessa conversação, dona Carmen, pelo amor de Deus, né? Não, a Wandinha tá falando alguma coisa. A Wanda? Não tá falando, não, tá olhando só pra mim, tá olhando, mostrando o relógio assim. Entende? Calúnia. Sabe o que é? Ô, Wanda, você tá parecendo Aqui, a Terezinha, mulher do Jesus lá, como é que chama? Ah, meu Deus, como é que ele chama? Lá de Santo André? Como é que... sei lá, esqueci o nome do homem. Mas ela ia nas palestras junto com ele, aí ela mostrava o relógio para ele, assim, toda hora. Mas ele tá mentindo, viu? Eu nunca ligo dele ficar fazendo palestra. A gente tem uma reunião em seguida aqui, eu acho que mas é 9 horas só. Dá para falar bastante ainda. Ainda tem chão. Tem chão. Muito bem, senhor Josimar. Não conheço a CIDAP, não ouvi falar, não. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Falei demais? Bom, a ideia agora é assim, cuidado, a gente precisa só se focar em aprimorar o trabalho para o nosso tempo mais de agora. Nós não podemos fazer o mesmo trabalho que os nossos antecessores de 50, 100 anos atrás faziam. Porque antigamente embrulhava num papelzinho de jornal, um quilinho de alguma coisa, embrulhava um filetinho de pão, uma coisa, e oferecia sempre para as famílias, porque também há 50 anos atrás a vida das pessoas eram bem diferentes do que é hoje, né? Então hoje 99% das minhas assistidas têm telefone celular, 99% das assistidas têm como se comunicar uma com a outra. Então hoje a gente precisa estar um pouco mais atento a isso, aí no ponto onde é a necessidade. Acho que a base é isso. De vez em quando a gente faz uma ou outra visita, quando vê lá uma necessidade, a gente vai e ajuda de uma forma diferenciada, obviamente, não é? Então cada caso deve contar com um caso,
e a gente não tem assim aquela pretensão de ter dezenas e centenas de assistidos, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é unicamente servir da melhor forma que for possível. É isso que a gente aprimora. Dona Adriana levantou a mão? Pois não, Dona Adriana? Dona Adriana é ótima, hein, sério. Mas, na verdade, você já falou no final, porque quando eu vi o tema, é bacana, gente, porque a gente precisa atualizar. Senão a gente fica muito no passado, e aqui caridade é só dar e pronto, fazer, como você falou, o pãozinho, ir lá servir. Né? E os tempos mudam, e a gente tem que acompanhar essa mudança do tempo, até porque eu acho que antigamente o pessoal também, não vou falar que era passível, mas era mais quietinho e tudo. Né? E hoje em dia o mundo está tão... Ele sabe muito mais que a gente. Sim. Parar e pensar, mesmo ele sendo, vamos dizer assim, pessoas que necessitam mais, digamos assim, por esse momento, mas se parar e pensar, eles estão bem mais à frente em algumas coisas, eu estou falando por mim, tá? Uhum. Até por mim. Então, de repente, até uma troca. Porque muitas vezes eles ensinam também. Até mexer no celular. até mexer no celular. Então é bacana isso, porque a gente possa utilizar as ferramentas que nós temos hoje em dia, até que eu estou falando de... você falou do WhatsApp, né, que faz uma venda online. Claro que cada um tem o seu perfil, não é porque para você deu certo que para todo mundo vai dar certo. Isso tudo tem que ter um estudo, que eu achei bacana isso. Né, o que você falou, não foi do nada que surgiu isso. Todo o trabalho que você fez de cobrar os R$5, que até valoriza a pessoa. A pessoa a gente escuta isso, né? A pessoa se sente valorizada. Poxa, eu comprei tudo isso por R$5. A gente vê nos bazares, né? A Carmen sabe, quem trabalhou no bazar, agora o último do Cantinho, a gente sabe isso, como... Assim, aquelas pessoas que realmente vão e que precisam, e estão lá com o dinheirinho, né, que bom, porque sabe que tem o bazar com preço bom, elas se sentem importantes, valorizadas, que muitas vezes a gente fica preocupada tão em salvar e esquece dessa parte de autoestima. Tem esse lado também, né? Essa parte de autoestima. É claro que sempre tem aquele extra, né? A gente também não pode generalizar, mas isso faz parte do contexto para a gente aprender com eles. Né? Então, muito interessante... primeiro essa análise que foi feita. Desculpa, eu não sei se você falou no começo, que eu tive que dar uma saída. Há quanto tempo você está nesse trabalho? 88. Desde 1988. Então já há bastante tempo, né? Já há bastante. Então, assim, a comparação que você fez, como foi no começo, né? E a gente tem que estar aberto para as mudanças. Porque muitas vezes a gente fica fechadinho, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, gente. Tem que avaliar, né? Eu acho que constantemente verificar o que... Olha, quer saber uma outra novidade interessante? A gente, como serve na concha o arroz, o feijão, quando você coloca no bazar, por exemplo, 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão por R$2, eles compram que nem doidos. Sim. Agora, lá na concha, às vezes eles não fazem muita questão. Olha que interessante. Então, por aí você percebe que existe alguma coisa que não está certa, né? Não, mas aí esse é o ponto bacana da coisa. Você continua servindo, você continua fazendo e vai filtrando. Porque, assim, infelizmente, o mundo, a gente sabe, aqueles que realmente têm um propósito, aqueles que não. Mas não cabe a nós julgar. Nós estamos lá para servir, não é isso? É isso aí. Você falou do Evangelho. Nós estamos lá para servir. Mas assim, e como a gente aprende no Evangelho, cada um é responsável por aquilo que faz que recebe. É isso aí. Né? Então não cabe a nós ficar, nossa, o que ele vai fazer? Mas se a gente pode filtrar e encaminhar, que é o bacana também, porque muitos desses, até um tempo atrás, tiveram um emprego, não é? De repente, estavam empregados, tinham uma situação, vamos dizer assim, razoável, e não vamos entrar no meio da questão, não é isso. Mas por algum momento hoje estão precisando disso. Né? Então, até valorizar aquilo que eles tinham antes, porque as pessoas se sentem desvalorizadas e esquecem, né? Então, a caridade e a atualidade não é ser mais, restringir mais, ficar mais assim, não, eu não vou fazer. Não, não é isso. É que o tempo muda, as mudanças estão aí. É a gente absorver tudo que o mundo está nos trazendo de bom, de até rede social, por que não? Hoje em dia você está falando lá no outro mundo, rapidamente agora, de repente, e o que eu posso fazer para fazer a caridade de uma forma também, por que não, mais efetiva.
Né? Então, muito bacana. Muito bom. Ótimo. Essa reflexão para hoje.